E aí, pessoal, então a gente vai resolver agora aqui um exemplo de problemas, né, que envolve juros simples, e a gente vai ter duas perguntinhas aqui. E o problema é o seguinte, ó, a gente vai ter que calcular os juros produzidos por um capital de R$ 500. Então, quando a gente está falando capital de R$ 500, seria o valor investido, né? Seria aquele valor inicial do qual a gente vai ter a nossa base de cálculo. E nas seguintes situações, ó, esse capital ele vai estar investido 3% ao mês em 5 meses, e a alternativa B aqui, a gente vai fazer também, ele vai estar investido a 2% ao mês, isso aqui seria a taxa de juros, em 2/3 do ano. Isso aqui é uma questão um pouco diferente, a gente vai resolver isso aqui. Beleza, então vamos calcular aqui. A primeira é mais simples e eu chamo a vocês a atenção sempre no seguinte, ó. Sempre olhe para a taxa e o período aqui. Se os dois estiver trabalhando com meses, tá ok? Aliás, se estiverem no mesmo período, né, ó, a taxa está em mês e o período trabalhado também está em mês, ok? Então, se os dois estão em meses, o cálculo pode ser feito diretamente. Se não, vocês percebam que aqui na letra B, ó, a taxa está em mês e o período está em ano. Então a gente vai ter que fazer uma pequena transformação aqui. Então antes de fazer o cálculo, sempre observem a taxa e o período da operação. Ok? Então vamos responder aqui essa primeira alternativa, a primeira aqui, né? Alternativa A. Então a gente pode fazer, aliás, a letra A, né? A gente pode fazer o seguinte, a gente sabe que o capital inicial seria aquele valor do qual vai ser a base do nosso cálculo, é de R$ 500. E a operação está sendo realizada em 5 meses. Então temos aqui um mês, 2, 3, 4, 5 meses. Então aqui é o final da aplicação. A gente quer saber os juros produzidos por esse capital, a taxa de, vamos colocar aqui, essa taxa é de 3% ao mês e o tempo é de 5 meses. Então a gente sabe que a taxa e o período estão na mesma grandeza. Então vamos trabalhar aqui com meses e meses. Então não precisa transformar nada, ok? Então vamos lá. A gente sabe que o juros simples ele trabalha com a taxa sendo calculada sempre em cima do capital inicial, que vai ser aqui no caso 500. O 500 vai ser a nossa base de cálculo. Então, juros no primeiro mês, e vamos colocar aqui J1, ó, vamos ter juros no segundo mês, vamos ter juros no terceiro mês, vamos ter juros no quarto mês e também vamos ter uns juros aqui no quinto mês, certo? Só que todos esses juros aqui são iguais, porque eu falei para vocês lá na aula de juros que o cálculo vai ser sempre em cima de 500. Essa taxa de juros aqui de 3% ao mês vai ser sempre calculada em cima de 500. Então, os juros no primeiro mês aqui vai ser de quanto? Vai ser 3% em cima de 500. Calculando isso aqui, vamos ter que os juros, vamos colocar com uma cor diferente aqui, os juros no primeiro mês vai ser 3 vezes 5, que é 15. E os juros no segundo mês vai ser exatamente esse cálculo que a gente fez aqui. Vai ser 3% em cima de 500. Ou seja, vamos ter aqui também os juros no segundo mês de R$ 15. Então vocês percebam que isso aqui é somente os juros. É o que está sendo, é aquela gordura mágica que está sendo colocada em cima do seu capital inicial. Ok? Então, só de juros, o seu capital aqui inicial está rendendo R$ 15 todo mês. Então, a gente nem precisa fazer o cálculo, esse mesmo cálculo no terceiro mês, porque vai ser também R$ 15. Vai ser sempre em cima dos R$ 500, né? Aquele valor inicial. Então, os juros no quarto vai ser de 15 e os juros no quinto mês vai ser também de R$ 15. Você pode aplicar a fórmula, certo? Mas eu preferi fazer isso aqui para você entender um pouco o processo. Então temos aqui ó, só de juros 15 mais 15, 30 mais 15, 45 mais 15, 60 mais 15, 75. Então só de juros o capital de R$ 500 rendeu só de juros R$ 75. Tá ok, pessoal? Então, os juros produzidos foi de 75. Claro, vocês podem utilizar a fórmula que a gente já sabe encontrar essa fórmula, a gente viu lá na aula de juros simples, que a fórmula aqui nada mais é que o capital inicial multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Porque vocês percebam que o cálculo que a gente fez aqui em cada mês foi o capital multiplicado pela taxa. Então, esse aqui é capital multiplicado pela taxa. No segundo mês é o capital multiplicado pela taxa. No terceiro, a mesma coisa. Então, temos aqui 5 vezes o capital multiplicado pela taxa, pois foi 5 meses. Então, a gente sabe que os juros foi de capital
que é de 500, multiplicado pela taxa, que é de 3%, multiplicado pelo tempo, que é de 5 meses. E esse cálculo aqui, simplificando aqui, vamos ter 5 vezes 3, 15, vezes 5 é 75, ou seja, é o mesmo valor que a gente encontrou aqui. Ok? Então, vamos agora responder a segunda questão. E vocês, se a questão não for muito grande, basta você fazer apenas a taxa em cima do capital para você saber quanto vai ser de juros, quanto vai ser produzido de juros. Se tiver 3 meses, basta você somar 3 vezes ou multiplicar o valor encontrado por 3. Isso aí é o valor só dos juros. Se você quisesse também aqui encontrar o quanto o seu capital está no final do período, você vai ter que somar, isso aqui chamamos de montante, certo? Então, seu capital no final do período vai ser os 500 iniciais mais os juros, que foi de 75. Então, o montante, que é o valor final do seu capital, né, acrescido dos juros, isso aqui vai ser de 575. Ok? Então, a gente já sabe também que montante nos juros simples é capital inicial mais os juros produzidos. Beleza, pessoal? Vamos para a segunda questão aqui. A segunda questão, ela já é um pouco diferente. A segunda questão, vocês percebam que estão em períodos diferentes, tanto a taxa quanto o período da aplicação. Tá certo? Aqui está em mês e aqui está em ano. Então, o que é que você pode fazer? Existem duas alternativas. Ou você transforma a taxa em ano, ou você transforma o período em meses. Vamos fazer assim, duas situações. Então, a primeira situação, transformando a taxa em ano. Então, 2% ao mês, se a gente quiser transformar ao ano, basta a gente multiplicar isso aqui por 12, pois um ano tem 12 meses. Então, 12 multiplicado por 2 é 24. Então, a nova taxa agora é de 24% ao ano, porque a gente multiplicou por 12. Estava em mês, a gente multiplicou por 12, ficou a taxa agora ao ano. E a taxa estando em ano e o tempo estando aqui em ano, a gente pode fazer o cálculo diretamente. Ou você pode transformar o período aqui em meses. E a segunda situação é o seguinte. Então, é 2/3 do ano. Se um ano tem 12 meses, 2/3 do ano nada mais é 2/3 multiplicado por 12. E 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, 2/3 de um ano nada mais é que 8 meses. Como o período está em meses e a taxa está em mês aqui, a gente pode fazer o cálculo direto. Tá ok? Então, o mesmo capital de R$ 500, ele foi aplicado, só que agora ele foi aplicado em 8 meses. Então, vamos ter aqui o primeiro, segundo, terceiro e assim até o 8º mês. Tá ok? Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Podemos aplicar os juros apenas em um mês, e os juros nada mais é que o capital, né? A taxa em cima desse capital aqui, e a taxa agora é de 2% ao mês. Vamos pegar exatamente isso aqui, o tempo 8 meses e a taxa 2% ao mês, beleza? Então, vamos ter aqui 2% multiplicado pelo capital inicial. E só em um mês, os juros foi de R$ 10. 2 vezes 5 aqui é 10. Em um mês. Então, vocês concordam comigo que se tem 8 meses e todos os meses os juros vai ser sempre de R$ 10, então os juros no final nada mais é que 10 multiplicado por 8, ou seja, os juros total vai ser de R$ 80. Tá ok? Se você é fã da fórmula, então os juros vai ser o capital inicial. Vamos colocar aqui, capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Então, os juros vai ser de 500, que é o capital, vezes a taxa, que é de 2%. Então, vamos colocar aqui 2 por 100, transformando o símbolo aqui no denominador 100, multiplicado pelo tempo. E o tempo foi de 8 meses. Então, simplificando aqui, vamos ter 500 por 100 é 5, 5 vezes 2 é 10 e vezes 8 é 80. Ou seja, encontramos o mesmo valor que a gente tinha encontrado anteriormente. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, podem deixar um comentário no vídeo ou no nosso site. Beleza? Visite nosso site, é o matematicabajosé.com. Valeu? Muito obrigado e até a próxima.